o Homi Bhabha, a Spivak, o Stuart Hall são desses autores que a gente chama aí dessas possibilidades de epistemologias do Sul, embora sejam professores que estejam em universidades norte-americanas, né? O Stuart Hall jamaicano, o Homi Bhabha e a Spivak indianos, né? São o que a gente chama de autores pós-coloniais, né? Quando esses autores, né, e outros tantos se juntam a essas vozes, eles estão querendo justamente não só denunciar, mas alertar para o fato de que algumas identidades elas ainda persistem em relações que eu chamei aqui de colonialidade. A pós-colonialidade é o nosso sonho, vamos dizer assim, né? É o nosso alvo, né? Ou como o Antônio Apiá, que é um escritor africano, fala, a possibilidade de uma sociedade pós-racial, por exemplo, né? É o desejo de todos nós, né? Mas para fazer isso, como o Homi Bhabha diz, a gente precisa reconhecer o que ele chama de não lugar de certos sujeitos. Ele diz que algumas identidades elas estão no in-between, no entre, no terceiro espaço, que é a expressão que eu gosto de usar. Então, você nem é, digamos assim, você nem está naquela situação de sujeição completa e restrita, né? Embora, como a Marcela bem lembrou aqui, né? Quando você pega IBGA, IPEA, né, que são institutos que nós temos aqui no Brasil, as pessoas que ainda ganham menos, vivem, né, em piores condições ainda são as mulheres negras, mas não há dúvidas, quando você pega também a entrada desses sujeitos, vão pegar um dado da universidade, você vê que quem está vindo mais são mais mulheres do que homens. Mas ainda, obviamente, não é o lugar que vai também aceitar de forma muito tranquila essas identidades. Então, você nem é mais aquilo lá da sua origem, mas também você não é esse lugar, digamos assim, de que sua produção do conhecimento, sua cultura e etc., ela está devidamente representada nas coisas que a gente mesmo lê e escreve. Então, é o que o Homi Bhabha chama desse terceiro espaço. Eu tenho o grupo de pesquisa, o GEUCI, né, de Linguagem, Culturas e Identidades, que esse terceiro espaço, que o do Homi Bhabha, que eu gosto muito, embora ele seja, às vezes, dolorido, porque você se percebe, parece que não se encaixa em lugar nenhum, mas ele é o que permite essas possibilidades, não só de pesquisa, mas de práticas pós-coloniais, não é? De pesquisas que vão pensar, como o professor Pereira falou, que a interrogação, as dúvidas, os questionamentos são a base da nossa, que deveriam ser a base da nossa filosofia, né? E não essa filosofia do penso logo existo, que a gente ainda é extremamente herdeiro. Essas possibilidades pós-coloniais, desculpa, qual é o seu nome? Mauro, é o nosso sonho. Exatamente, né? A ideia é que a gente possa chegar nesse lugar. E, obviamente, quanto mais pessoas estiverem se interrogando, se perguntando, né? Fazendo pesquisas como as que foram citadas aqui, a possibilidade de que a gente consiga chegar nisso de forma mais rápida seria o ideal, mas não é ainda a realidade que se vive, ainda são de relações extremamente coloniais, né? A pós-colonialidade ela é como se fosse como diria o Austin na pragmática, né, de como fazer coisas com as palavras. A pós-colonialidade é aquilo que a gente gostaria de ver daqui a algum tempo, né, minha filha que estava aqui, daqui a algum tempo sendo praticado por esses sujeitos aí, né? Então, a ideia da gente começar isso desde então, tem gente que já está aí escrevendo e fazendo sobre isso aí há muito tempo, mas que ainda não consegue chegar nos lugares que a gente gostaria, né? Quando eu vejo que não só a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, mas a gente tem Cadernos Negros, temos autores, né? Mesmo Luiz Gama, né? O próprio Luiz Gama, que ainda no período colonial já escrevia, né, era advogado e etc. Poucas pessoas sabem ainda dos escritos, da história desses autores, né? Então, o processo, de fato, ele é lento, mas assim como a língua, que a gente sabe que não fica estática no tempo, ele muda. A gente precisa acreditar nessa mudança para poder, inclusive, ser sujeito, partícipes dessa mudança. Tanto no que se refere às questões linguísticas, como às questões de cultura e literatura. Assim, a gente vai começar a ter aí uma prática aí de possibilidades pós-coloniais, como é que os autores que você citou, sendo efetivas aqui no nosso país também. Tá? É isso?
Gente, muitíssimo obrigada pela presença, pela atenção. Espero, como a mesa era a nossa, né, a gente não veio trazer respostas, veio botar carochinhas na cabeça de vocês. Espero que elas estejam aí, que elas se transformem daqui a algum tempo em pesquisas, em perguntar ao professor da sua turma, né, das suas aulas: professor, o senhor conhece alguma? Conhece a professora Esquerdo? Eu gostaria de ver esse atlas, eu gostaria de entender como é que a minha região se apresenta nesse sentido, né? Vocês têm uma região aqui extremamente rica no que se refere às questões indígenas e também às questões negro-africanas, só não é conhecido. Não sei se vocês sabem, mas aqui na região de vocês subindo, é a região do Brasil que mais temos quilombos. Isso é uma informação que a maioria das pessoas desconhece. Então, só para vocês pensarem que tem muito caroço nesse angu aí para a gente transformar em inquietações e pesquisas, e era esse o objetivo dessa mesa aqui. Tá? Espero estar com vocês em outras ocasiões também, e agradeço a acolhida gentil que Campo Grande deu a todos nós. Muitíssimo obrigada. Então, conforme a coordenadora da mesa, a professora Cassandra já mencionou, encerrada, e mais uma vez o nosso agradecimento ao Estado, à instituição, ao professor Pereira, que tem uma contribuição significativa com os estudos filológicos e linguísticos na organização do evento e que dessa vez, na verdade, quebra as barreiras do Estado do Rio de Janeiro e parte para o Estado do Mato Grosso do Sul, e desde já colocamos à disposição a nossa instituição mineira, a Universidade Federal de Ouro Preto, para que uma iniciativa como essa seja também organizada lá. A todos, então, um bom dia e continuidade aí dos nossos trabalhos no evento. Muito obrigado.